Olá! Bora falar de um dos conceitos mais importantes e talvez um dos mais misteriosos da economia do Brasil, a taxa Selic. Pensa nela como uma espécie de interruptor mestre, sabe? Uma pequena mudança ali e o clima financeiro de milhões de brasileiros muda completamente. Vamos entender juntos como isso acontece. Para a gente começar, eu lanço uma pergunta. Se existisse um único número, um só, que controlasse a economia brasileira inteira, qual seria? Parece até exagero, né? Mas olha, esse número existe de verdade. E a resposta é a taxa Selic. É isso mesmo. Ela funciona como o termômetro, o motor e o freio da nossa economia, tudo ao mesmo tempo. E no fundo, entender a Selic é entender por que de uma hora para outra o crédito fica mais caro ou, quem sabe, por que um investimento começa a render mais. Então, vamos começar pelo básico, né? O que é, afinal de contas, essa tal de Selic? Bora decodificar a taxa que, no fim das contas, está por trás de quase tudo. De um jeito bem direto, a Selic é a nossa taxa básica de juros. Pensa nela como a principal ferramenta na caixa do Banco Central para uma missão muito específica: controlar a inflação e mantê-la dentro da meta. E o jeito como ela é calculada é bem interessante, na verdade. A Selic, na prática, é a taxa média de juros dos empréstimos que os bancos fazem entre si. E são empréstimos super rápidos, de um dia para o outro, usando títulos do governo como garantia. Ou seja, é o custo do dinheiro na sua forma mais pura, mais fundamental. Tá, mas quem é que decide isso? Quem aperta esse botão? Bom, essa responsabilidade é do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A cada 45 dias, a equipe se reúne, olha todo o cenário econômico e então decide: a Selic sobe, desce ou fica como está. E para não ficar só na teoria, vamos trazer para a realidade. Com base nas fontes que a gente analisou, a meta da Selic está em 15%. É esse número aí, 15%, que acaba gerando todo um efeito em cascata na economia que a gente vai ver agora. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é, a pergunta é como a Selic funciona na prática. Quer dizer, como é que um número só tem tanto poder a ponto de pilotar a economia? Olha, a analogia mais fácil de entender é a de um carro. Imagina que o Banco Central é o motorista, certo? E a Selic, a Selic é o freio e o acelerador. Se a economia está muito acelerada, com risco de a inflação sair do controle, o que ele faz? Pisa no freio, ou seja, aumenta a Selic. Agora, se a economia está meio devagar, precisando de um empurrãozinho, ele pisa no acelerador, diminui a Selic. Isso nos leva a dois cenários bem claros. Quando a Selic está alta, a ideia é segurar a inflação. O crédito fica mais caro, o que desanima o consumo. Por outro lado, para quem investe, a renda fixa vira uma maravilha. Agora, o cenário é o oposto. Selic baixa. O objetivo aí é aquecer a economia. O crédito fica mais barato, o que incentiva o consumo e os investimentos em coisas de maior risco, como o mercado de ações, por exemplo. Ok. Tudo isso é muito interessante. Mas e no dia a dia? Como é que uma decisão lá em Brasília mexe diretamente com o nosso bolso? Vamos ver essa conexão. A chave para entender isso é a seguinte: a Selic é o custo do dinheiro para os próprios bancos. Então, se para o banco fica mais caro pegar dinheiro, pode ter certeza que esse custo vai ser repassado. Ele chega na ponta para todo mundo, na forma de juros mais altos nos empréstimos. É um efeito dominó, sabe? É bem direto. Pensa comigo. O Banco Central sobe a Selic. Na mesma hora, o custo para os bancos pegarem dinheiro emprestado sobe também. E o que acontece no final da fila? Os juros do cartão de crédito, do financiamento do carro, do financiamento da casa, tudo sobe junto. A ligação é imediata. Então, resumindo a ópera, Selic alta significa que pegar um empréstimo fica bem mais caro. Mas, ao mesmo tempo, quem tem dinheiro guardado e investe em renda fixa ganha mais. Só que tem uma consequência importante aí. As empresas com crédito caro acabam investindo menos, o que dá uma freada na economia como um todo. Agora a gente precisa aprofundar um pouco a análise, porque essa política de juros não é neutra. Ela não afeta todo mundo igual. Na verdade, ela pode criar realidades bem diferentes para grupos diferentes da sociedade. E aqui é importantíssimo deixar claro: o material que a gente usou como base para essa análise traz uma perspectiva bem crítica sobre isso. A tese é que o jeito como a Selic é gerenciada pode acabar, na prática, aprofundando a desigualdade social no Brasil. E essa divisão fica muito nítida, né? De um lado, você tem quem consegue poupar e investir. Com a Selic alta, o dinheiro dessas pessoas rende mais e com segurança. Do outro lado, quem tá? As famílias endividadas e os pequenos negócios. Para eles, o custo da dívida explode e pegar um crédito novo para tocar a vida ou a empresa vira quase uma missão impossível. Pois é,
E uma das nossas fontes traz um dado que coloca o Brasil num contexto global bem particular. O país, historicamente, tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E a crítica que se faz a isso é que esse modelo acaba beneficiando o capital financeiro, o dinheiro que rende juros, em vez de incentivar o investimento produtivo, aquele que gera emprego, que move a economia real. Bom, a gente está chegando no final, então vamos amarrar as pontas. Afinal, por que é tão importante entender esse número, a Selic? A resposta, na verdade, vai além da economia, tem a ver com cidadania financeira. Porque, pensa bem, entender a Selic é como ter a chave para decifrar o que o jornal está dizendo. Ajuda a tomar decisões melhores com o próprio dinheiro. E mais do que isso, ajuda a entender por que as coisas são como são. É conseguir enxergar a linha que conecta uma decisão lá do Banco Central com a vaga de emprego que abriu ou fechou e com as contas no final do mês. Então, para fechar, fica uma reflexão. Não há dúvida de que a Selic é o código-fonte da nossa economia. Mas agora que a gente entende um pouco melhor esse código, a pergunta que fica no ar é: será que ele está programado para funcionar para todo mundo? De forma igualitária para todos os brasileiros? É uma boa pergunta para se pensar. Valeu e até a próxima.